Nós vamos entrar agora em um dos assuntos certamente mais importantes de toda a sua formação. Será um vídeo até um pouco mais longo, porque eu quero agora te ensinar o passo a passo, nos mínimos detalhes, de como acontece a sessão de coaching, no momento em que você vai ficar uma hora e meia com seu cliente. Então eu preciso que nesse momento você priorize, dar uma atenção muito especial a esse conteúdo. Enquanto eu estiver te ensinando, vai anotando esse passo a passo, cria um mapa mental, um checklist, para que isso aqui fique muito claro para você. Principalmente nesses primeiros meses, onde você vai começar a praticar o coaching, vai começar a se habituar com isso, até que isso se torne um costume, se torne um hábito, ok? Então é uma responsabilidade sua, criar da melhor maneira aí que você achar, a sua colinha, o seu checklist. Quando o cliente chegar, é claro que você não vai ficar olhando para a sua colinha ali, mas é bom que de alguma maneira você tenha como lembrar de cada etapa que eu vou falar agora nessa aula sobre o script de uma sessão. Então vamos lá? Bom, tudo começa com preparativo, tudo começa com planejamento. Então, primeiro passo inicial da sessão, são os preparativos iniciais da sessão. O que é? Bom, em primeiro lugar, enviar antecipadamente a ferramenta de pré-sessão ao cliente. Veja bem, isso aqui é um método que não é todo coach que usa, é uma exclusividade de algumas escolas e do nosso instituto também, que é começar a sessão quando o coach ainda não chegou. Então nós temos uma ferramenta que mais à frente no módulo de ferramentas e documentos nós vamos mostrar, documentos do processo, onde o coach vai responder algumas perguntas. Toda semana é aquela mesma ferramentinha que ele vai responder em casa, ou no trabalho dele, ou no caminho, para quando ele chegar na sessão, qual é o objetivo dessa ferramenta? Já ir preparando a mente dele, o mindset dele, para quando ele chegar no ambiente da sessão, ele já está com um estado de presença iniciado. Então, olha, primeira coisa, você vai enviar para ele, pode até, eu aconselho, que você já no momento do contrato envie para ele as 10 cópias, entregue para ele as 10 cópias, que é uma cópia para cada sessão, e avisa para ele, olha, é importante que você preencha 20 minutos, uma hora, no máximo, antes da sessão, toda semana. Bom, número 2, definir o objetivo da sessão em relação ao processo. O que é isso? Você tem um processo de 10 sessões, nós já falamos, mas cada sessão tem um objetivo. Esse objetivo não pode ser aleatório. Hoje eu estou com a ideia de falar sobre isso, de trabalhar isso. Não. Você está jogando golfe, lembra? A bolinha saiu de um lugar para chegar no outro. Então, quando você define o objetivo da sessão, é muito importante você olhar tudo o que aconteceu na primeira, na segunda, na terceira sessão, o que você espera que aconteça para que essa sessão esteja conectada, que faça parte de um processo. Número 3, preencher antecipadamente o seu formulário de pré-sessão. Então o cliente tem um formulário de pré-sessão, que é o que você envia para ele, com as perguntas importantes para ele, mas também tem o seu formulário de pré-sessão, que é uma ferramentinha sua para você, antes de tudo, já começar a escrever o que você pensa em fazer, o que você lembra da sessão passada. É uma preparação de mindset, de estado de presença para você também. E número 4, chegar antecipadamente no local. Não tem como você chegar na correria, junto com o cliente, naquela agitação. Tem muito profissional que comete esse erro. Então isso prejudica a mentalidade. Chega antecipadamente e aí você vai preparar o local, literalmente. Limpar o ambiente, arrumar as cadeiras, acessórios, botar na posição a cadeirinha, conferir as ferramentas, equipamentos, para não ter nada de esquecimento, esqueci da caneta, esqueci da prancheta, esqueci disso ou daquilo. Preparar o sonzinho ambiente, aquele sonzinho gostoso, que é sempre importante, um instrumentalzinho leve, distante das cadeiras. Ler os últimos relatórios do cliente, isso é antes do cliente chegar. Você vai ler, para quê? Para se conectar à história. Às vezes você veio de um outro cliente, uma outra situação, então quando você lê, você se conecta. Lembrar-se dos princípios. Quais são os princípios do coaching, da sessão? Você tem que se lembrar, opa, hoje eu preciso lembrar que eu tenho que fazer rapport, praticar a escuta ativa, falar pouco, fazer as perguntas poderosas, praticar empatia e estar em estado de presença. Tá ok? Então isso daqui é tudo antes do cliente chegar, mas a sessão, o trabalho já está acontecendo. Então veja bem, gente,
Às vezes você pensa assim, se uma sessão de coaching demora mais ou menos 1h30 e meu horário de trabalho são 8 horas, eu vou atender 5 pessoas, 6 pessoas. Não é bem assim, porque você precisa de um tempo exclusivo para o cliente antes dele chegar. E um tempinho depois que ele for embora para você preencher um outro relatório, que é o relatório de pós-sessão, onde você vai anotar tudo que você ouviu, que você entendeu. Agora sim, o cliente chegou. Então, tudo começa com a etapa de recepcionar o cliente. Sorriso no rosto, postura de vencedor, energia positiva, rápido, quebra-gelo. Bom, independente se você está triste, está desanimado, você é profissional, você é o melhor coach do mundo, então é linguagem corporal, fisiologia, foco e linguagem. Lembra disso? Estado de presença, uma boa arrumação, sorriso no rosto, segura aperto de mão firme. Bom dia, como é que você está? Está pronto para trabalhar? Vamos trabalhar? Então, energia positiva e aquele quebra-gelo rápido. O que é o quebra-gelo? É aquela conversinha rápida que faz o cliente perder a timidez, a ansiedade. O quebra-gelo pode ser uma pergunta poderosa que você faz, pode ser um comentário sobre o dia que está sol, está chovendo, ou sobre alguma coisa da vida, ou um elogio que você faz para a pessoa, alguma coisa mais informal. Esse momento aqui de recepção, o ideal é que não passe de 5 minutos, porque você tem todo um trabalho pela frente. Então, cuidado para não ficar muita conversa, muito bate-papo, e daqui a pouco passaram-se 10 minutos, 15 minutos, para não prejudicar a sua agenda e principalmente a agenda do cliente. Respeite os horários. 5 minutos para tudo isso aqui. Vamos à segunda etapa. Etapa 2. É a etapa de alinhamento inicial. Quero que você entenda que esse script aqui, esse modelo de sessão é um modelo nosso do Instituto de Educação Comportamental. Ele tem algumas diferenças, algumas vantagens, alguns detalhes que nós criamos por nossa experiência. Então, talvez você vá pesquisar na internet, em algum lugar, você vai ver um script bem mais superficial e que com etapas que são ignoradas que nós colocamos aqui. É importante que você pratique dessa maneira aqui. Você seja um profissional de alto nível. É o que eu tenho falado para você já em alguns vídeos. Então, a segunda etapa, alinhamento inicial. É uma etapa de, em média, 10 minutos. Gente, não é para você botar ampulheta na mesa nem ficar olhando para o relógio. Isso aqui é de cabeça. Você tem que ter essa capacidade. A pior coisa que tem é um coach ficar olhando para o relógio na hora da sessão. Se for necessário, coloque um relógio na parede, atrás do cliente, para que você olhe sem que ele perceba que você está olhando, tá? Então tá legal, ó, alinhamento inicial. O que vai acontecer? É o momento em que vocês vão sair do quebra-gelo. Geralmente o quebra-gelo não é sentado na cadeira da sessão. Então, olha, vocês estavam de pé, e aí vocês vão se sentar no lugar da sessão, ó, posicionarem para a sessão. E aí você senta, olha para o seu cliente e pergunta para ele quais são as expectativas que você tem para a sessão de hoje. Agora, você já tinha preparado um objetivo da sessão, lembra? Então você já tem a ideia do que vai trabalhar. Mas pergunta para o cliente as expectativas, porque é muito bom, às vezes, de acordo com a necessidade dele, você pode dar uma ajustada no que você preparou e ajudá-lo a resolver aquela situação dele. Tá? Então é bom ouvir as expectativas, desde que, ao ouvir as expectativas, você não sabote o que havia sido planejado. E depois disso, apresentar a proposta da sessão. Então você ouviu as expectativas e você diz, muito bem, muito bom, legal, vamos tentar ajustar isso aqui, é importante. Agora deixa eu te apresentar a nossa proposta, o que eu preparei para hoje. E aí você fala, hoje eu resolvi falar sobre valores, eu percebi na sessão anterior que você tem uma dificuldade de conectar os seus valores ao que você está buscando. Hoje eu resolvi fazer um planejamento, te ajudar, vamos trabalhar um planejamento do seu objetivo, vamos falar sobre crenças limitantes, vamos falar sobre administração do tempo, vamos trabalhar isso, vamos conversar sobre isso, sobre aquilo. É onde você apresenta a proposta, então você já adianta ao cliente um panorama do que vai acontecer. 10 minutos, já se passaram quanto tempo, gente? 15 minutos da sessão, 5 do quebra-gelo e mais 10 do alinhamento. E aí a etapa 3, logo depois do alinhamento, o que você vai fazer? Aplicação da ferramenta. Tem muito coach que deixa isso para o final. Eu vou te explicar por que isso é importante já já. Então a ferramenta, olha só, o que é a ferramenta? A ferramenta são aqueles questionários, já falei para você, onde perguntas poderosas são colocadas
para ajudar a resolver alguma situação e abrir a mente do cliente. Existem centenas de ferramentas diferentes para situações diferentes, momentos diferentes, e tem mais de 100 ou 200 ferramentas disponíveis na nossa biblioteca digital. É bom que você comece a imprimir, futucar, preencher. Gaste tempo preenchendo, porque vai gerar em você uma transformação e você vai conhecer as ferramentas, vai saber quais são úteis, quais você achou que não são úteis, quais combinam com você. Mas está aqui, ó, 20 minutos. Para quê? Para você preencher a ferramenta junto com o cliente. Então, olha, o coach explica ao cliente qual o propósito da ferramenta e auxilia no preenchimento. Pensa em uma dessas ferramentas que você preencheu nas tarefas anteriores do curso. Então, imagina você dando uma para o cliente falando, olha, essa ferramenta aqui, nós vamos falar sobre autossabotagem. Então, você vai preencher aqui essa ferramenta, porque ela vai te ajudar a mudar nisso, e é importante. Legal, você explicou. Dá para o cliente preencher, gente. Bota na pranchetinha dele e deixa ele preencher. Enquanto o cliente estiver preenchendo, se ele fizer alguma pergunta, você está ali disponível para ajudar, ok? Mas veja bem, havendo tempo, de acordo com a ferramenta, o coach pode perguntar ao cliente como ele se sentiu ao responder as perguntas. Vamos lá. Quando o cliente está respondendo as perguntas, muita atenção nisso. Você está sentado de frente para ele, ou às vezes você senta de lado só para ajudar na ferramenta, depois você volta para o seu lugar do rapport, tem que lembrar de voltar. Mas enquanto o cliente está respondendo, as perguntas são poderosas, não são? Elas vão gerar no cliente o quê? Reflexão, mudança de fisiologia. Então é como se você estivesse perguntando para ele. Só que a pergunta está no papel. Então quando o cliente responde, ele pode fazer caretas, ele pode menear a cabeça, ele pode sacudir a perna, ele pode fazer algum tipo de comentário, algum tipo de exclamação, algum tipo de murmuração. E você, enquanto o cliente está preenchendo a ferramenta, está extremamente ligado. Por quê? Porque aí você vai compreender, enquanto ele responde, bloqueios emocionais, crenças limitantes, comportamentos limitantes, hábitos errados, reclamações, travas, né, mentalidades. Isso aqui já é um ótimo material para você continuar a sessão. Então observe mesmo, havendo um tempinho, sempre trabalhando aqui 20 minutos, ele preencheu em 10 minutos, em 15 minutos, você tem mais um tempinho para perguntar, e aí, cara, como é que foi para você preencher essa ferramenta? O que passou pela sua cabeça? Aí ele vai dizer, não, foi tranquilo, legal. Qual foi a pergunta dessas aí que mais mexeu contigo? Ah, olha, você agora fez uma pergunta fechada. Não tem para onde ele correr e ser abrangente. Ah, foi a pergunta 5. O que aconteceu nessa pergunta que mexeu contigo? Ah, quando perguntou sobre família, eu não tenho família, então eu fiquei meio desconcertado. Olha quanta informação você vai achando ali para poder trabalhar na sua sessão. Tá? Então, olha só, de novo, 5 minutos de recepção, 10 minutos de alinhamento e mais 20 minutos de ferramenta. Já passamos 35 minutos da sessão em média. Pode mudar, aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, mas sempre administrando no relógio. E agora sim, número 4, a apresentação de resultados. Que é isso, gente? O cliente, se ele está na sessão 2, 3, 4, qualquer sessão que não for a primeira, na sessão anterior, você pediu para ele fazer uma tarefa de casa e vocês também combinaram um desafio da semana. Nós vamos falar sobre isso já já. Então agora, depois da ferramenta, o ideal é que seja nessa ordem. Você vai falar, muito bem, legal, gente, agora é o seguinte, 5 minutinhos, coisa rápida. Você solicita ao cliente um feedback quanto ao desafio e o dever de casa, que são duas coisas diferentes. Então, olha só, você vai perguntar para o cliente, olha, semana passada nós combinamos que você ia lá no banco tentar renegociar a dívida e você também ia fazer o dever de casa, que era assistir o filme tal. E aí, você fez? Como é que foi? Conta para mim. Nesse momento, o cliente vai falar, ele vai contar talvez uma história de sucesso. Ele fala, cara, foi mais fácil do que eu imaginava. Eu cheguei no banco, rapaz, as portas estavam todas abertas, eu nem imaginava que eu era capaz. Como é que você vai agir agora? Patrocínio positivo. Rapaz, parabéns, eu te falei, você é capaz. Eu estou impressionado, estou orgulhoso de você. Imagina se você conseguiu isso agora na segunda sessão, que você pode conseguir até a 10ª. Mas ele também pode falar, eu fiquei com medo de ir no banco, acabei... Meu horário, eu não consegui conciliar a agenda, não sei das quantas. E aí você observou e analisou o quê?
obstáculos, crença limitante, hábitos ruins, justificativas. E o que é isso? É aqui que o processo começa. Porque é justamente isso aqui que nós vamos ajudar ele a vencer no processo de coaching. Então, olha, já passamos 40 minutos de sessão só de levantamento de dados. Você não falou nada praticamente, ele preencheu a ferramenta, ele contou como é que foi, o que deu certo, o que deu errado. Né? E agora, com 40 minutos de sessão, nós começamos o trabalho. E o trabalho é escutar mais. Então, como funciona isso? Etapa 5, escuta ativa. Com base em tudo que foi falado e escrito pelo cliente até agora, o coach faz perguntas poderosas. Lembra? Você ouviu 40 minutos de informações. Então você já tem as perguntas na cabeça, não tem? Então o coach faz perguntas poderosas e pratica a escuta ativa, mas escuta no profundo, já te ensinei. Com o objetivo de ajudar o cliente a despertar um novo pensamento e encontrar respostas relevantes dentro dele. Então vão ser 20 minutos de bate-papo agora, onde você ouve bastante, pergunta as perguntas certas e o cliente fala muito. E a sessão está acontecendo. Veja bem, você quase não deu aconselhamento. Você só perguntou, ouviu. Só que a pergunta vai conduzindo a pessoa. Né? O que você acharia se você tivesse tentado, ao invés de falar com o subgerente, ir direto no dono da loja? Né? Você pergunta, o que você acha que te impede de tomar atitude no momento tal? Você vai perguntando e isso vai abrindo a mente da pessoa. Olha que espetacular. Passaram-se 1 hora de sessão já. E aí nós vamos para a reta final. Nossa sessão ela chega a quase 1h30, porque é uma sessão do melhor coach do mundo, tá bom? Então, olha, etapa 6, o plano de ação. Agora vocês já conversaram, você já tem muita informação, o cliente já fez ferramenta, já deu relatório, análise de dados. Agora vocês vão planejar. O que é planejar, gente? É arregaçar a manga aqui, ó. Mãos à obra. E agora? Vamos fazer o quê? O que vai acontecer a partir de agora? Para que não vire apenas uma terapia. Porque terapia fala, mas o coaching é ação. Então, o cliente vai ter que sair dali, ó, pronto para trabalhar, para fazer alguma coisa, gente. Agir. Senão não tem resultado. Então, agora você tem mais 20 minutos com o cliente. Olha, já temos 1 hora passadas. Você tem mais 20 minutos para criar um plano de ação junto com o cliente. Agora vocês vão trabalhar juntos. Agora já não é mais ouvir na essência, agora é parceria. Porque você vai ajudá-lo a criar uma ferramenta de planejamento. Definir o desafio da semana, contando com a sugestão do cliente. Atenção, o desafio não é a ideia do coach, o desafio é a ideia do cliente. Então você pergunta, baseado em tudo que aconteceu, tudo que nós falamos, etc., o que você acha que pode ser um grande desafio, uma grande tarefa para te tirar da zona de conforto essa semana e te ajudar a se movimentar de maneira relevante na direção daquilo que você combinou comigo, que você quer alcançar no início do processo? Eu acho que eu acordar cedo já ajuda. Não, não é isso. Desafio, cara. Você quer conquistar uma namorada, é isso? Então qual é o desafio? Aí ele vai falar, o desafio é eu ir numa danceteria. Vamos afunilar isso? Mas você vai ficar na danceteria parado? Não, conversar com as meninas, conhecer pessoas. Legal, ótimo. Tá bom para você esse desafio? O cliente fala, tá ótimo. Para mim também tá bom. Formalizou o desafio. Tem que ser um desafio que vai gerar movimento, gente. Bolinha do golfe. Se não gerar movimento, quando chegar na 10ª sessão, nada vai acontecer. E aí vai ser ruim para o cliente e para você também. Então, essas 10 sessões você tem que conduzir o cliente a fazer os desafios certos. Definir o desafio contando com a sugestão do cliente. E aí tem uma ferramenta que nós vamos aprender no próximo vídeo. E o próximo vídeo é continuidade desse. Porque no próximo vídeo eu vou te ensinar a preencher a ferramenta 5W2H, que é uma ferramenta para você colocar no papel um plano de ação. Você quer ir na danceteria conversar com meninas? Legal. Qual é a danceteria? Quando você vai? O que você pretende fazer? Quem vai estar contigo? Quanto você vai gastar com isso? Ferramenta de plano de ação. Então, no próximo vídeo eu vou te ensinar a preencher 5W2H e a pirâmide de sucesso com uma ferramenta mais simples. Só que é o seguinte, toda a sessão, na hora do planejamento, você usa 5W2H ou a pirâmide do sucesso,
ou alguma outra ferramenta que você pode aprender por aí, ou achar na nossa biblioteca, mas que tem que ser uma ferramenta de planejamento de desafio. Você pode até inventar a ferramenta, desde que funcione. 20 minutos para isso. E no finalzinho aqui desses 20 minutos você vai apresentar o dever de casa. O dever de casa é você que diz. Por exemplo, se você percebe que a pessoa ela tem dificuldade de inteligência emocional, você pode sugerir um livro. Ah, mas eu não gosto de ler. Sugere um filme, um vídeo no YouTube. Então, o dever de casa não tem nada a ver com a ação em relação àquilo que a pessoa está buscando. O dever de casa geralmente é evolução pessoal. Em um dos próximos vídeos eu vou dar vários exemplos de dever de casa que você pode usar. Tá? Bom, 1h20 já se passaram, mas agora o cliente já está bem impactado, com um plano de ação na mão, escrito, uma ferramenta para ele levar para casa e falar, é isso que eu vou fazer a semana inteira. Isso já é o coaching. E final, conclusão da sessão. O que é a conclusão? Você vai ficar de pé com o cliente, de frente um para o outro, apertar a mão forte dele. Você vai perguntar para ele assim, de 0 a 10. O quanto você está comprometido com esse dever de casa, com o desafio? Ele vai dizer, 9. Não, 9 não dá. Porque eu estou dando meu 10 pelo teu sucesso. Se você falar 9, eu vou ficar no prejuízo de 1. Se eu estou dando 10, se Deus está dando 10 para te ajudar, você tem que dar 10 também. Então eu vou perguntar de novo, de 0 a 10, o quanto você está comprometido? Ele vai falar 10. É 10 mesmo? Posso contar com você? Olha, eu acredito em você, eu confio em você. Patrocínio positivo. Apertou a mão, fechou, comprometimento do cliente, patrocínio positivo, feedback bilateral. O que é feedback bilateral? Você aqui nesses últimos 5 minutinhos pergunta para o cliente, antes de qualquer coisa você diz assim, olha, o cliente, como é que foi essa sessão para você? Foi boa. Mas explica melhor. O que essa sessão gerou para você? Como é que você sentiu? Ah, para mim mudou nisso, foi importante. Legal. Aí você dá o seu feedback, é bilateral. Para mim, como coach, também foi muito bom. Nós conseguimos trabalhar isso. Eu percebi que você teve uns insights aí positivos, você está mais animado, energizado. Você me contou da semana passada que houve uma evolução. Então foi uma ótima sessão para mim. Que bom que foi bom para nós dois. Lembra o cliente da ferramenta pós-sessão, né? Lembra que ou lá no começo do processo você deu 10 ferramentinhas de pré-sessão e 10 de pós-sessão, ou você entrega agora uma opção, olha, isso daqui é para você preencher assim que chegar no teu escritório, assim que chegar em casa, ou se você quiser pode sentar na mesinha ali e preencher, que é o pós-sessão do cliente, para fazer alguns fechamentos na mente dele, para ficar tudo tranquilo. Abraço, despedida, acabou. É isso aí, gente. Então, ó. A etapa final é a pós-sessão. Após a saída do cliente, o coach preenche os relatórios de coaching, anotando inclusive as crenças limitantes, hábitos para mudar e comportamentos sabotadores identificados. É um outro papelzinho que você como coach vai anotar. É uma ferramenta que nós criamos aqui no Instituto, que é a seguinte. É simples. Uma ferramenta que está escrito assim, é uma tabela, em uma coluna estão crenças limitantes, e hábitos errados que a pessoa precisa mudar e que você identificou. Então, conforme o cliente está fazendo a sessão, você vai percebendo, caramba, ele tem a crença tal, isso é ruim. Você está percebendo. Ele tem um hábito tal, isso não é legal. E você vai anotar tudo na tabela depois que o cliente for embora. E do lado da tabela, na coluna do lado, vai dizer o que você pretende fazer para ajudar o cliente a mudar nas próximas sessões. Para que serve essa ferramentinha? Para quando chegar na semana que vem, você for preparar a sessão seguinte, e às vezes a sua mente dá um branco, você fala, caramba, o que eu vou trabalhar agora com esse cliente? Nem lembro mais o que foi falado semana passada, já atendi tanta gente. Você pega aquele papel, você lembra que ele tem dificuldade disso, está tudo escrito ali. Então você, baseado naquela informação, você escolhe a ferramenta certa e o assunto certo da sessão. Tá ok? Então tem o pós-sessão do coach, que é esse que eu acabei de falar, o pós-sessão do cliente, que é a ferramentinha que eu falei. Importante, o pré-sessão do cliente e o pós-sessão do cliente, aquele que ele preenche antes de chegar e depois que vai embora, não precisa te entregar. Essa é uma ferramenta dele para ele mesmo. É uma ferramenta para ele preencher e preparar a mente. Não é sua, você não precisa ler, dar nota, analisar, é dele. Então pode deixar isso aqui bem claro para ele. A única coisa é importante que seja preenchido. Então você precisa de vez em quando perguntar, cara, você preencheu mesmo?
Se ficar na dúvida, pede para ele mostrar. Mas eu quero deixar claro que essa ferramenta de pós-sessão e pré-sessão é importante para ele. Tá? Vai guardando a sua papelada numa pastinha do cliente, porque no final você pode entregar tudo para ele, ou pode guardar no seu arquivo. Vamos falar sobre ferramentas depois. Então paramos por aqui, mas é importante agora você ficar atento ao próximo vídeo, onde nós vamos falar do 5W2H e da pirâmide, que são ferramentas de planejamento que foram citadas aqui, e depois disso você vai trabalhar muito, porque você vai praticar sessões de coaching já, a partir de agora. O seu trabalho como coach já está começando e parabéns por isso. Até a próxima. Tchau, tchau.